A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração e também a uma palavra no dia de hoje. Oremos então juntos ao Senhor nosso Deus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, aqui mais uma vez nos reunimos com os nossos amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. E nós que a Ti clamamos, que a Ti buscamos, e que nesse instante reverenciamos o Seu nome, e que nesse instante rendemos-lhe glória e rendemos-lhe graça, porque o Senhor é bom, e a Tua benignidade dura para todo o sempre, a Bíblia diz. A Bíblia diz para que nós, os homens, nos humilhemos perante as potentes mãos do Senhor. E por que nos humilhar? A Bíblia diz que se faz necessário reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é vivo, que Deus é tremendo, que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor é o Deus da paz. Aonde existe Deus, existe felicidade. Aonde Deus se faz presente, a paz e a harmonia. Aonde Deus se faz presente, a alegria, a certeza de vitória, a certeza de paz. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te magnificamos, ó Deus verdadeiro. Nós sabemos, meu Deus, que pouco tempo nos resta, porque estamos vivendo já sim o tempo do fim. Está próximo o grande dia do Senhor. Nós sabemos disso. Nós temos convicção plena de que o Senhor está próximo para vir arrebatar a sua igreja. Por isso que a tua igreja clama, a tua igreja ora, a igreja que vai subir santifica, se humilha na tua presença. Mas Pai bondoso, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo cruel, Senhor, de tantas infelicidades, de tantos infortúnios, de tanta falta de paz, falta de alegria. É um mundo de violência, é um mundo grande e eterno, Deus, sabe, de convulsão, sabe? Convulsão econômica, política. Estamos vivenciando realmente dias assim terríveis, sabe, dias cruéis. Senhor, a tua palavra diz que é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem faz o homem andar, caminhar, crer no poder de Deus. O homem sem o Senhor não é nada. E nós estamos vendo, Senhor, o que é o mundo envolto em trevas, o que é o mundo envolto em conflitos econômicos, culturais. Estamos vendo realmente, Pai, que a situação realmente é caótica. Mas o mundo sem Deus é isto mesmo. Por isso que a noiva do Cordeiro, ela se agarra ao Todo-Poderoso. A noiva do Cordeiro se humilha, a noiva do Cordeiro busca a presença de Deus, a noiva do Cordeiro se humilha perante o verdadeiro Deus. É por isso que a noiva do Cordeiro, a igreja, a verdadeira igreja, ela se humilha na presença santa. Mas, meu Deus, neste canal que nós oramos por intercessão, tem algumas vidas que oram conosco, tem pessoas que pedem oração, porque as suas lutas, as suas batalhas são terríveis, ó Deus, são cruéis, ó Pai, são coisas assim assustadoras. Eu quero glorificar o Teu nome, queremos magnificar o Teu nome, é verdade, nós queremos dar glória ao Teu santo nome, sim, nós queremos, mas também, papai, suplicar, sabe, implorar o socorro, a providência, implorar, sabe, a cura de enfermidades, a libertação de vidas oprimidas, meu Deus. E por isso aqui nesta hora, eu te apresento uma jovem com o nome de Karen, filha do coronel
Miguel, Senhor, ali da cidade de Santos. Eu apresento, porque eu creio, Senhor Jesus, que Tu é o Deus da cura, o Deus que liberta. Contigo, Santíssimo, não existe correntes que possam acorrentar, ferrolhos que possam deter. Contigo, Pai, toda barreira, todo impedimento vai por terra. Com o Senhor no barco, o barco não naufraga. Com o Senhor no barco não há tempestade, não há vendaval, não há inquietação. Com o Senhor no barco, tudo se faz novo. Ó Deus bondoso, Senhor, toca nos nossos corações. Mas a jovem Karen, a mãe da jovem Karen, o pai da tua filha, Senhor, que neste lar o Senhor possa entrar para fazer realmente coisas grandes, porque nós temos certeza que o teu nome há de ser glorificado. Assim como aqueles irmãos que também pedem para nós oração, lá, meu Pai, no Nordeste, ali em Alagoas, em Salvador, no Ceará, em Fortaleza, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, até mesmo no Piauí, pessoas que pedem para nós oração, ali de Manaus, ali de Belém do Pará. Nós estamos apresentando estas vidas, as vidas que imploram, que suplicam, os irmãos que estão na Europa, em Portugal, Senhor, na Itália, os irmãos que oram conosco lá na Espanha, lá de Londres, na Inglaterra, outras pessoas que clamam conosco na África, ali, meu Pai, em Angola, em Moçambique, na África do Sul, na Namíbia, Senhor Jesus, no Zimbábue. São vidas que oram, clamando conosco em várias partes do mundo. Irmãos que oram conosco, meu Deus, que estão lá na Austrália, na Oceania. Ó Deus bondoso, irmãos que oram conosco, que estão, meu Pai, ali em São Paulo, ali, meu Deus, em Belo Horizonte. Nós queremos apresentar o Laureano Ferreira, que sofreu um acidente no trabalho e está em estado gravíssimo, Senhor Jesus. São vidas assim, precisando de um milagre. E milagre não é para pastor fazer, não é para missionário evangelista, é para o Senhor Jesus Cristo. E aí nós imploramos, ó Pai, no nome de Jesus, que haja milagre. O Miguel Pereira, que está internado, Senhor, e precisa sim de um milagre. Também junto, meu Deus, o nosso irmão Ever, é outro irmão que também precisa de milagre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. São vidas que nós apresentamos aqui em oração, porque precisam de um socorro, de uma providência. E o nosso canal, Senhor, é um canal para interceder por vidas. Senhor Jesus Cristo, abra os olhos dos que oram conosco, os olhos espirituais. Abra os ouvidos espirituais do teu povo. Que o teu povo desperte para te buscar, para te adorar, para te magnificar o teu nome. Nós apresentamos os casais, nós apresentamos as mães, os pais, nós apresentamos, Santíssimo Deus, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos idosos. São vidas que realmente estão à procura, meu Pai, da providência divina. Prepara a tua noiva, prepara a noiva do Cordeiro Santíssimo para a vinda do Filho do Homem. Prepara sim. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que é amoroso, um Deus que é bondoso, um Deus que cura, o Deus que liberta. Tu és o Deus da providência. Quero apresentar os casais nesse momento, orar por todos os casais, os novos casais, os casais de mais idade, porque nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que o ataque violento do inimigo à família, ao seio da família, porque o inimigo, Senhor Jesus, se ele destrói a família, ele faz com que aquela igreja seja fraca. Mas uma igreja de famílias abençoadas, fortalecidas na pessoa de Jesus, é uma igreja forte.
Deus poderoso, estamos vivendo um momento de pandemia, as instituições, o templo de pedra, aonde a igreja congrega está fechado, e muitos estão sofrendo. Coloca as tuas mãos, meu Deus, nesta situação, perdoa o pecado do teu povo, desperta o teu povo, acorda os que dormem, para se colocar de pé na tua presença, para fazerem maravilhas através da fé, porque a fé move as mãos de Deus. Senhor, levanta os caídos. Quantos estão caídos espiritualmente? Quantos estão prostrados espiritualmente? Quantos estão estagnados? Estagnado é aquela pessoa que não anda mais para frente nem para trás, estacionou. Desperta. Senhor, eu te apresento o tenente Clodomar, ali do Forte Itaipu, na Baixada Santista, ele e a sua casa. Eu lhe apresento, Deus, o Marcelo. Eu te apresento, Jesus, as mães, os filhos, Senhor, aqueles filhos que estão aprisionados nas drogas, nos vícios, dos entorpecentes. Liberta estas vidas, aqueles que estão dominados pelo mundo da criminalidade. Liberta estas vidas, ó Deus bondoso. Eu também lhe apresento, meu Pai, os presidiários, aqueles que estão enfermos, Senhor, lá do lado, nosso irmão José, a irmã Eliane, o irmão José. Senhor, dá saúde para o teu filho, entra naquele lar, trazendo a paz, a saúde, o refrigério. Jesus, lhe apresento os hospitais nesta nossa oração. Quantos irmãos estão internados? Quantos estão sofrendo com as vias respiratórias congestionadas, com inflamação, com febre? Deus de amor, Deus de justiça, lhe apresento todas as denominações, todos os pastores, todos os teus servos e servas, os evangelistas, os missionários, que sejam abençoados pelo Cordeiro de Deus, despertados pelo Cordeiro de Deus, levantados pelo Cordeiro de Deus. Que a nossa oração, nós que fazemos parte aqui do grupo, do canal Uma Visão Além, nós que oramos juntos aqui, Senhor, que a nossa oração, ela chegue diante do teu trono como um incenso suave às tuas narinas, que o nosso clamor tenha resposta, que nada detenha a resposta da nossa oração, da nossa petição, do nosso grito de socorro, do nosso grito de misericórdia, Pai. Só lhe peço, perdoa os nossos pecados, enxuga as lágrimas dos que choram, renova a fé do teu povo, levanta os que estão caídos, ó Deus, os prostrados. Quero lhe apresentar os que estão enfermos, com problemas cardíacos, com problemas renais, com problemas no intestino, no fígado, problemas no sangue, enfermidades do cérebro. Aonde houver uma enfermidade, que esta enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, Senhor. E aquelas questões espirituais, toda legião de demônio, todo trabalho feito contra esta vida, seja repreendida em nome de Jesus. Toda fúria demoníaca seja repreendida no nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos o espírito de depressão, de loucura, problemas mentais, aonde afetar, seja repreendido, que esta vida seja liberta no nome de Jesus. Nós apresentamos a obra missionária em todos os continentes da terra. Apresentamos jovens como Eduardo, como Miqueias, como Felipe, como a Giovana e tantos outros jovens que estão se colocando de pé. A Camille, Senhor, as amiguinhas da tua filha, a mocidade, Pai, em todo o Brasil, em todo o mundo, os jovens que estão orando, sustenta eles com as tuas mãos e abençoa e enxuga as lágrimas dos que choram. Levanta os caídos, Senhor Jesus, abre porta para o desempregado. É o que eu te peço,
na oração de hoje. Meus amados irmãos, vamos então à palavra de hoje. A palavra de hoje, queridos, ela é uma palavra que até as pessoas têm pedido para que nós façamos uma explicação. A grande tribulação. O que é a grande tribulação? Quando será a grande tribulação? Tá? Então vamos aqui, eu vou abordar alguns textos. Eu vou colocar de uma forma clara para que você possa entender, tá bom? Eu não vou ser tendencioso, vou ser honesto com vocês e sincero. Mas eu vou apresentar para vocês as vertentes, tá? Sobre a grande tribulação. Quando será a grande tribulação? Essa é a grande pergunta. A grande tribulação, queridos, ele é um período terrível, sofrimento, de um terrível sofrimento mencionado na Bíblia. É real, vai acontecer. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Praticamente todos os cristãos concordam que haverá a grande tribulação, embora discordem sobre a sua cronologia e finalidade, tá bom? Então, na atualidade, apenas alguns poucos cristãos entendem que não haverá uma grande tribulação final. Normalmente, eles adotam uma interpretação mais preterista dos textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação. Estes cristãos são mais comuns dentro de uma posição escatológica chamada de pós-milenismo, tá bom? Pós-milenismo, guarda essa palavrinha. Muitas passagens bíblicas falam de uma grande tribulação futura. Entre elas, a mais conhecida é aquela em que Jesus falou sobre a grande tribulação no sermão profético de Mateus, capítulo 24, em Marcos, capítulo 13, em Lucas, capítulo 21. O apóstolo Paulo também se referiu, queridos, a esse período da grande tribulação em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ok? Então, o livro do Apocalipse, em diversas passagens, fala sobre ela, a grande tribulação. Um exemplo é Apocalipse 7, capítulo 13, Apocalipse 7, verso 13 e 19, Apocalipse 13, verso 19 e 20, numa passagem muito difícil, tá? Muitos estudiosos também concordam que o profeta Daniel, ele profetizou sobre a grande tribulação lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 26 e no verso 27. E eu gostaria muito de ler com vocês essa passagem do profeta Daniel, porque essa passagem ela é importantíssima para nós entendermos algumas coisas. É claro que é um estudo que não dá para você fazer esse estudo tão assim detalhado, porque requer muito tempo, irmãos, porque é um assunto muito denso, muito extenso, tá? Não é um assunto assim que não tenha um volume, tem um volume. Então o capítulo 9, o verso 26, fala assim, ó: e depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está falando do anticristo, da grande tribulação. Mas quando ocorrerá essa grande tribulação? Não é essa a pergunta que muitos fazem? A Bíblia não estabelece, meus amados, uma data quando a grande tribulação irá acontecer. Ela apenas nos informa que será nos momentos finais da presente era. Também é dito que a grande tribulação, queridos, é antecedida pelo princípio de dores, um período que abrange desde o primeiro século até os dias que culminam nos dias finais da grande tribulação. Nós já estamos vivendo o princípio das dores.
Mas realmente há muita confusão, queridos irmãos, sobre a questão cronológica. E por causa da dificuldade de interpretação dos textos bíblicos sobre os acontecimentos dos tempos do fim, os cristãos têm assumido diferentes posicionamentos. Então nós vamos colocar as 3 escolas interpretativas acerca da grande tribulação, tá bom? Basicamente, existem 3 interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Há aqueles cristãos que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. E eles dividem a volta de Cristo em 2 etapas. A primeira será no arrebatamento para buscar a igreja, e a segunda será visível em glória para livrar Israel e os convertidos da grande tribulação. Esse período durará 7 anos. Segundo essa interpretação, a igreja não passará pela grande tribulação. Essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo e é a interpretação mais recente dentro do cristianismo. E ela, irmãos, ela começou a ser ensinada de forma oficial somente após o século XIX. E hoje ela representa o pensamento da maioria dos cristãos. Particularmente, irmão Freire, eu creio no pré-tribulacionismo. Porque a Bíblia diz em Mateus que é tempo de angústia para Jacó. E Jacó é Israel. E a Bíblia trata com 3 povos. Ela trata com Jacó, que é Israel. Ela trata com a igreja, que somos nós os cristãos. E ela trata com os gentios, que são todos os povos que não são israelitas e que não são cristãos. Eles são os gentios. Então observe, tá? Que tem um erro assim que é repetido constantemente. As pessoas falam de um arrebatamento secreto. Como que é secreto se nós pregamos que Jesus vem buscar a igreja? Isto vai acontecer. Então é notório que nós temos notificado que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se o arrebatamento da igreja é pregado pela igreja, ele não é algo secreto. Nós estamos falando de algo que está para acontecer. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem os minutos, mas ele vai acontecer, certo? Então, a primeira escola interpretativa, que é a que eu creio, pré-tribulacionismo. Há também aqueles que entendem que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda aqui na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionismo. Ela é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Antes do século XIX, a maioria esmagadora dos cristãos era pós-tribulacionista. Na atualidade, essa posição voltou a crescer, mas não é a maioria ainda, ok? E por fim, há também os cristãos que entendem que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que no arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. Essa interpretação é chamada de mid-tribulacionismo. Ela representa a minoria entre os cristãos. Então, a grande tribulação terá 7 anos. Eu creio no pré-tribulacionismo. A igreja vai subir antes de começar esse período sombrio na terra. Tem aqueles que creem que a igreja vai passar os 7 anos da grande tribulação aqui, e só vai ser arrebatada no final da grande tribulação. E tem aqueles que creem que a igreja vai pegar, esses que creem que só pós, são os pós-tribulacionistas. Mas tem aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio. São os mid-tribulacionismo, os que creem nisso, tá bom? Então eu apresentei as 3, para que você saiba que existem 3 formas que pensam na grande tribulação. Como será a grande tribulação? Jesus avisou que a grande tribulação será um período de sofrimento tão grande, meus amados, como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele ainda disse que esses dias atribulados, se eles não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que por causa dos escolhidos, os dias da grande tribulação serão abreviados. Mateus 24, verso 21 e verso 22. Daí podemos entender que a grande tribulação será muito intensa, mas também relativamente curta.
certo? Então o apóstolo Paulo também escreveu sobre a grande tribulação, que será um período de grande apostasia, segundo Tessalonicenses 2, verso 3. O mesmo disse o apóstolo Pedro. Ele afirmou que nos dias que antecederão a vinda de Jesus, serão marcados por pessoas descrentes que zombam da palavra de Deus. Esse tipo de comportamento sempre existiu, mas se intensificará no período final, segundo Pedro, capítulo 3, verso 3 ao verso 5. Nós estamos vendo quantas pessoas têm zombado da palavra de Deus nos últimos anos. Basta você ver o carnaval, o último carnaval carioca, que colocaram um demônio arrastando acorrentadamente Jesus Cristo. Então eles estão zombando. Estamos vivendo esses dias. Algo característico na grande tribulação será o aparecimento do anticristo escatológico. Muitos anticristos já surgiram ao longo da história. 1 João, a epístola de João, de 1 João, capítulo 2, verso 18, capítulo 4, verso 3. No primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo, queridos. E esse império era violento, opressor, liderado por imperadores que se intitulavam deuses, Dominus et Deus. E isso aqui é uma linguagem latina, deuses, Teve um que falou, eu me declaro Deus. Fugiu o nome dele agora, acho que é Domiciliano. Mas na grande tribulação, queridos, haverá um sistema ainda pior. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final, o pior de todos eles. E ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição e abominável da desolação. Mateus 24:15, segundo Tessalonicenses 2:4. Entenda, irmãos, quem será o anticristo. Também vale saber que alguns dos textos que falam sobre a grande tribulação registram o que chamamos de profecias de dupla referência. Isso significa que eles escrevem profecias que encontram o seu cumprimento pleno em diferentes ocasiões. Por exemplo, Jesus em seu sermão falou sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e ela foi destruída 70 anos depois de Cristo. Mas ao mesmo tempo, ele também falou da grande tribulação, e isso significa que a destruição de Jerusalém tipificou um tipo de grande tribulação. Tipificou, tá bom? E a natureza da grande tribulação? Vimos que os cristãos assumem diferentes interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Por conta disso, naturalmente, eles também possuem diferentes opiniões sobre a sua natureza. Aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação entendem que ela será o período em que Deus castigará o mundo ímpio. Para eles, a grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre o mundo impetinente. E nesse período também haverá um tratamento direto de Deus para com Israel. Eu creio nessa parte. Já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação entendem que ela será um período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja tem sofrido perseguições em toda a sua história. Porém, no período final, que antecede a volta de Cristo, tais perseguições se intensificarão. E é nesse cenário que Cristo voltará, em glória, poder, para abreviar, meus queridos, os dias difíceis e livrar seu povo. Porém, eu tenho um pensamento diferente. Se nós que somos cristãos já renunciamos o mundo, vivemos para Cristo, nós já não vivemos para o mundo e vamos enfrentar um período sombrio desse? É difícil de aceitar, Mas a gente respeita essas outras visões. Tem aqueles que defendem essa interpretação. Eles acreditam que Deus castiga o mundo derramando a sua ira sobre os incrédulos, sobretudo em resposta às orações da igreja, mas também afirma que a ira de Deus será completamente consumada no dia do juízo, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Bom, aí você tem que estudar um pouquinho sobre o juízo final. Independentemente da posição adotada, meus amados, o mais importante é entender que Deus cuida do seu povo. Algumas pessoas ficam apavoradas com a possibilidade da igreja passar pela grande tribulação. Mas se ela tiver que passar,
Devemos ficar confortados na verdade que Deus nos guardará. A igreja, irá suportar até o fim. Todo sistema perseguidor maligno um dia cairá diante da majestosa vinda de Cristo. E a igreja se levantará gloriosa para encontrar com seu noivo, queridos. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos aqueles que deixamos o mundo, tá bom? Então a natureza é essa. Irmãos, eu expliquei assim mais ou menos, é um resumo, queridos, para que você entenda. Se prepare, Jesus está às portas. Jesus não está vindo porque ele não vem lentamente. Está às portas. Não há muito mais tempo para nada. O tempo agora é de santificação. É de ser um cristão verdadeiro. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz da parte do Senhor Deus Jeová e do nosso Senhor Jesus Cristo.